Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 da apostila, que tem o tema Como prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, se usava o termo doenças sexualmente transmissíveis, mas esse termo caiu em desuso e hoje se usa infecções sexualmente transmissíveis. Então, o que é uma infecção sexualmente transmissível? É uma doença que provoca uma infecção, e essa doença ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, até mesmo aquelas pessoas que são consideradas assintomáticas. Tem pessoas que não sentem nada, que não tem manifestação clínica nenhuma, mas é portador da doença. Isso é até ruim porque ela não está sentindo nada, não está manifestando nada, ela acha que está curada, que não tem nada, que ela é sã. Então ela pode passar para outras pessoas, e várias outras pessoas, por não estar se preocupando e estar sentindo nada. Mas algumas pessoas, têm sim sintomas e sinais de doença. Podem ser causados por diferentes agentes. Nós chamamos agente causador da doença ou agente etiológico da doença. O que é isso? É aquele que provoca a doença, tá? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, tá? Então tem diversos agentes aí que podem causar uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. São transmitidos principalmente por contato sexual, sem preservativo, Mas existem outras maneiras de se passar uma doença, ou infecção sexualmente transmissível. O principal, como o nome já diz, é por via sexual. Mas se uma pessoa receber uma bolsa de sangue, que o sangue esteja contaminado, ela pode pegar uma doença dessa? Pode. Congênita, o que é congênita? Passado de mãe para filho durante a gestação ou na hora do parto. Também pode-se pegar uma doença dessas por objetos contaminados, principalmente objetos perfuro-cortantes, como uma agulha contaminada, uma seringa, um alicate de unha. Então, de repente, você vai numa manicure, ela não usa aqueles aparelhinhos para fazer a esterilização, o mesmo alicate ela faz a unha de uma pessoa, que faz a unha de outro, de outro, de outro, o alicate vai estar altamente contaminado. E, na hora de fazer a unha, sempre tira ali uma pelinha que sangra, então o alicate vai entrar em contato com o sangue contaminado, com um vírus, uma bactéria, e pode transmitir uma doença para outra pessoa, passar para outra pessoa, Então, pode ser assim também. Ou contato com mucosas e feridas. Por exemplo, de repente tem uma doença na boca, aí pega ali um copo, ou as meninas que gostam de emprestar batom. Ah, que batom bonito, me empresta o seu batom. Aí de repente tem uma herpes ali, aí passa, ou o copo, utensílios, e assim por diante. Então, ou então mesmo contato de mucosa com mucosa, um beijo, ou na hora da relação sexual sem ter proteção, ou contato com uma ferida ou sangue contaminados, tá? Então, é chamado de infecção sexualmente transmissível, mas pode se espalhar por outros motivos, por outras maneiras, como a gente viu alguns exemplos aqui, tá? Então, o principal é o contato sexual, mas existem outras maneiras. Aí tem uma atividade na apostila de vocês, a número 1. Na aula de ciências, a professora passou um documentário que contava os relatos históricos de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Terminado o documentário, ela pediu que seus alunos resumissem em uma frase algum ponto que lhe chamou a atenção no vídeo. Ela selecionou 6 frases e as expôs no quadro, sem revelar quem tinha escrito aquelas frases, a sua autoria. Aí tem 4 frases dessas 6 aí,
E eles pedem, né, no caso o exercício, pede para a gente citar os números de frases verdadeiras. Então, quais dessas aí são as verdadeiras? Então, vamos lá analisar essas frases. Número 1. A camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra muitas infecções sexualmente transmissíveis. Sim, né? Ela é um método bem completo. Ela, além de impedir a gravidez, como a gente já estudou no assunto anterior, também protege contra essas doenças. Então, a número 1 está certa. 2. O uso de anticoncepcionais orais, né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional. Além de prevenir a gravidez, ela é eficaz na proteção contra essas doenças? Não, né? A pílula anticoncepcional só serve para evitar a gravidez, porque ela vai evitar que a mulher tenha a ovulação. Mas esses comprimidos cheios de hormônios vão proteger contra doenças sexualmente transmissíveis? Não vai. Então, a número 2 está errada. 3. Algumas infecções sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de higiene pessoal? Sim, a gente vai ver, né, ainda nessa aula mesmo algumas doenças e vocês vão perceber que existe algumas que você evita, né, ou seja, é uma profilaxia, você ter higiene pessoal, não utilizar roupas íntimas emprestadas, toalhas, lençóis, coisas assim. A gente já vai falar sobre isso, vocês vão entender melhor. Então, essa número 3 está correta? Está correta. 4. Não existe risco para o feto caso a mãe seja portadora de alguma IST? Existe sim, né? Que está falando que não, então está errada, né? Existe uma das maneiras de transmissão dessas doenças é de forma congênita. A mãe passa para o filho na hora que o filho está se formando ainda durante a gestação ou na hora do parto. Então, a mãe pode passar doença para a criança? Pode, tá? E ainda tem algumas que são passadas até pelo leite materno. Quando a criança está amamentando, se ela escapou de ficar com a doença durante a gestação, possivelmente ela pode adquirir na hora da amamentação, tá? Então, a mãe pode passar, sim, vírus, bactérias, né, que causam doenças para as crianças, né, para os seus bebês. Então, a que está correta aí são as frases 1 e 3. Questão 2. No combate às ISTs, é necessário conhecer algumas características da infecção para que seja possível traçar as ações efetivas contra elas. O primeiro passo é identificar o agente etiológico. O segundo passo é buscar a melhor forma de tratamento. Junto a esses dois pontos, é importante começar a implementar medidas de profilaxia. O texto traz alguns conceitos chaves, que são esses que eu destaquei, né, na forma de falar, mas está em negrito também na questão. Esses conceitos chaves, né, vocês precisam justamente saber o que eles são para entender do que se trata. Entretanto, muitas vezes eles não são claros para todas as pessoas. Nem todo mundo sabe o que é um agente etiológico, como é que se faz o tratamento de uma doença, o que é uma profilaxia. Então, vamos definir esses 3 itens no texto. Agente etiológico ou agente causador é aquele que vai causar a doença. Então, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, pode ser um animal, tá? Então, agente etiológico é aquele que causa a doença. Tratamento é um conjunto de meios, né, que a gente faz, né, orientado por um médico, que vai ali fazer alguma coisa para aliviar o sintoma, aliviar a doença ou curar. Que tem doenças que não tem cura.
A AIDS, por exemplo. Próximo capítulo, né, a gente vai falar só sobre a AIDS. E a gente sabe que a AIDS é uma doença que não tem cura. Mas existem alguns medicamentos, que é o coquetel, que é fornecido para as pessoas soropositivas, que amenizam um pouco, dá uma sobrevida maior para uma pessoa que esteja infectada por esse vírus, por exemplo. Então, o tratamento pode ser um alívio dos sintomas ou a cura da doença. Profilaxia é um conjunto de procedimentos, né, recursos que se faz para prevenir, para evitar contrair a doença. Um exemplo, algumas doenças são, né, contraídas porque você ingeriu um alimento ou água que esteja contaminado, sujo com alguma coisa, algum micro-organismo. Então, uma medida profilática é lavar as mãos, né, antes e depois que sai do banheiro, lavar as mãos quando vai fazer o alimento, né, os utensílios da cozinha têm que estar limpos para esse tipo de doença, que são contraídos quando você põe algo na boca ou alimento contaminado com um micro-organismo que pode causar uma doença, uma verminose, por exemplo, né, que causaria uma diarreia, algo parecido. Então, profilaxia é o que eu posso fazer para evitar contrair a doença. Agora, com esses três conceitos aí esclarecidos na nossa cabeça, a gente já pode agora, né, identificar e estudar algumas doenças, né, algumas ISTs. Vamos começar com as ISTs causadas por vírus. Existem várias, tá? Mas aqui eu vou colocar só algumas como exemplo. Herpes genital se manifesta por pequenas bolhas com secreção aquosa que se formam na fase sintomática. Então, a herpes, o agente etiológico dela é um vírus, tá? Que se chama herpes vírus simples. Também pode ser usar a abreviatura HSV. Então, esse é o agente etiológico, é o que causa a doença, tá? E essa doença provoca essas bolinhas com secreção aquosa. Existe a herpes genital, que fica onde? Na genitália, né? Na vagina ou no pênis, ou na região próxima ali, né, desses órgãos genitais. Existe também a herpes labial, que é aquela que fica aqui, né, no cantinho da boca. Uma vez que a pessoa contrai esse vírus fica dentro do organismo da pessoa para sempre, né? Herpes não tem cura, mas existe tratamento, né? Você pode usar ali uma medicação específica para combater os sintomas quando ela está na fase latente, ou seja, quando manifesta essas bolinhas com secreção aquosa. E essa aguinha que fica ali dentro dessa bolha, ela está impregnada, lotada de vírus. Então, se uma pessoa entra em contato, né, com essa secreção da bolha, ela vai contrair o vírus e vai pegar a doença, tá? É altamente contaminante quando está nesse estágio. E geralmente a pessoa manifesta essa doença quando ela está com a sua imunidade um pouco debilitada, baixa, tá? Então é um vírus que vai ficar sempre no corpo da pessoa e vai se manifestar quando ele estiver, né, o indivíduo com a sua imunidade baixa. Profilaxia. O que eu posso fazer então para evitar pegar esse vírus e contrair essa doença que não tem cura? Uso de preservativo em todas as relações sexuais, se no caso da herpes genital. E a herpes labial, né, evitar beijar uma pessoa que esteja com aquele, né, machucadinho na boca, usar o mesmo copo, utensílios, né, batom, emprestar batom, essas coisas assim, tá? Então tenha sempre os seus e nunca pegue emprestado com os outros, tá? E no caso da herpes genital, preservativo já vai ser uma medida profilática eficaz. Aí aqui tem uma figura, né, uma foto, mostrando essas bolinhas que tem uma aguinha dentro, né, que está ali lotado de vírus. Então não é ideal estourar essas bolinhas. O ideal é você tomar o medicamento,
passar uma pomada aí em cima, né? Geralmente é uma pomada chamada aciclovir, que vai secar, né, essas bolinhas e ele aliviar ali o sintoma. Não mata o vírus, infelizmente. Outra doença é o condiloma acuminado. Nome feio, né? É conhecido como HPV. Também é uma infecção, tá? De pele, de mucosa. Qual mucosa? Pode ser oral, genital ou anal, no ânus, provocando ali o desenvolvimento de várias verrugas nessas regiões aí que eu falei, que podem evoluir e transformar num câncer. Qual é o agente etiológico do condiloma acuminado? É o papiloma vírus humano, HPV, tá? É um vírus e esse é o nome dele. Profilaxia. Existe vacina gratuita, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, meninas na idade de 9 a 14 anos e meninos na idade de 11 a 14 anos podem ir a um posto de saúde e tomar essa vacina para evitar contrair essa doença, tá? E se for de outra idade, aí teria que pagar. Mas a vacina é gratuita, liberada no Sistema Único de Saúde, nessas idades aí. Qualquer postinho de saúde que você for, você consegue, né, tomar essa vacina. É uma medida profilática. Ou também o uso de preservativo. O tratamento é eliminando essas verrugas das regiões acometidas, né? Aí aqui tem uma fotografia, né, aqui mostrando as verrugas, elas são várias verrugas uma do lado da outra, né, ali na pele da pessoa. E aqui tem uma fotografia do colo do útero, né? Lembra como é que é a região genital feminina? Tem ali o canal vaginal e vai começar ali o útero. A parte inicial do útero se chama colo do útero, que é essa região aqui arredondada, né? E aqui dentro vai estar o útero. Aqui é o aspecto normal, né? Um colo de útero normal, sadio. Aqui tem uma fotografia mostrando, né, uma lesão de baixo grau. Aqui uma lesão de alto grau. E aqui já o desenvolvimento de um câncer de colo de útero. Para chegar a esse ponto aqui, a mulher, né, contraiu a doença e não foi ao médico, não se cuidou. Como é que ela descobriria que estaria com câncer de colo de útero ou com HPV? Se ela tem o hábito de regularmente ir ao ginecologista, ir ao médico, pelo menos uma vez por ano para fazer o exame chamado preventivo, ou também chamado de Papa Nicolau, que é o nome antigo que tem, né? Então, se ela fizer o preventivo, vai se coletar material dessa região aqui, que vai ser feito um exame laboratorial para saber se a pessoa tem a doença ou não, tá? Então, é importantíssimo ir ao médico, fazer esse exame uma vez por ano, pelo menos, principalmente aquelas pessoas que têm vida sexual ativa, tá? Porque a chance de contrair uma doença dessa é muito maior, já que é uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível, ok? Aí aqui, né, a fotografia da verruga, como eu falei. Então, se não cuidar, pode chegar a um câncer. E chegando ao câncer, tem que tirar geralmente o útero fora, né? Fazer uma cirurgia, fazer tratamento de quimioterapia e essas coisas, e é muito ruim, tá? Então, o ideal é sempre ir ao médico para não deixar chegar nesse estágio avançado. Outra doença, também ainda causada por vírus, né? É a hepatite B. A hepatite B, ela causa, né, lesões graves no fígado, tais como cirrose e câncer, né? Cirrose é um tipo de câncer que ataca ali o fígado. O ataque às células do fígado leva à icterícia, que é um amarelão que acomete a pele da pessoa e também os olhos. Agente etiológico é o vírus, como a gente já falou, né? E recentemente nós tivemos aí uma notícia, né, de duas mulheres que ganharam o prêmio Nobel de Química, né, por descobrirem aí, né, o vírus, e teve outros também. Então, a profilaxia, a vacina, transmissão
via sexual, objetos pérfuro-cortantes, como agulhas, né, lâmina de barbear, alicate de unha, coisas que possam se contaminar com sangue, né, ser usados por outras pessoas e cortando a pele ou furando, o vírus pode espalhar, né? Pode ser também congênito, ou seja, passado de mãe para filho na gestação ou no parto, né? No caso aqui pelo parto. Também pela amamentação e transfusão de sangue contaminado. Tratamento: medicação específica que diminui a progressão da infecção, né? Geralmente é usado aí um medicamento, se não me engano o nome é interferon gama, que vai fazer, né, essa diminuição da infecção na pessoa. Aí aqui tem uma fotografia, né, porque é o vírus que ataca ali ao fígado, e aqui uma pessoa com icterícia. Você percebe que a pele da pessoa está amarelada e essa região branca aqui do olho, olha como é que está amarela, né? Por que que fica amarela assim? O fígado ele libera uma substância chamada bilirrubina, que quando cai na corrente sanguínea em alta quantidade devido à infecção, aí no caso causada pelo vírus, né, circula ali pela pele e por mucosas, deixando esse tom amarelado, já que a bilirrubina ela tem essa coloração amarelada, tá? Agora vamos estudar as ISTs causadas por bactérias. Então, o agente etiológico agora vai ser bactérias. Aí nós temos a doença chamada gonorreia. A gonorreia provoca lesões em certas regiões do aparelho genital e também urinário, provocando ali uma inflamação, principalmente na uretra, né, tanto no homem quanto na mulher, e no útero no caso da mulher. Então, uma infecção muito forte, que causa dor, ardência ao urinar, a pessoa libera ali uma secreção purulenta, ou seja, cheia de pus, na coloração amarelo esverdeado, né, pela uretra ou pelo canal vaginal, que tem o cheiro desagradável demais, né? E o agente etiológico é a bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. A transmissão via contato sexual com a pessoa contaminada, ou também pode ocorrer, né, de passar da mãe para o bebê na hora do parto. Profilaxia, uso de preservativos e tratamento, já que é uma bactéria, e aqui tem uma foto dela vista a microscopia eletrônica, né, é um diplococo. Então, a bactéria, se é bactéria, qual é o medicamento que nós usamos para matar bactérias? Antibióticos. Aí vai ter, né, um antibiótico específico para usar para matar essa bactéria. Outra doença também causada por bactéria é a sífilis. A sífilis, ela se manifesta em 3 fases. Na primeira fase, aparece uma feridinha ali no órgão genital, né, ou na vagina ou no pênis. Uma feridinha vermelha, com uma casquinha dura, e que não causa dor, é indolor, chamada de cancro duro. Essa feridinha aparece ali na genitália, mas depois de alguns dias ela some. Aí a pessoa pensa assim: ah, foi só um machucado, já sarou, tô bem. Não leva aquilo em consideração, não procura um médico nem nada. Depois de alguns dias, passa para a segunda fase, que aparece várias feridas na pele, né, no corpo todo, provocando febre, dor de garganta, dor de cabeça, ínguas. E essas feridas são características por aparecer no corpo todo, inclusive aparece na palma da mão e na planta, né, na sola dos pés. Tá? Então, é uma característica bem específica da sífilis. Só que essas feridas, depois de uns dias, também some. Só que aí a pessoa pensa assim: ah, já tô bom, mas não ficou tão bom assim, né? Pelo contrário, essas feridas, essa infecção vai agora passar para a terceira fase, que é como vai agravar essas lesões. Então as feridas reaparecem mais fortes, né?
passa para o osso, provocando lesões ósseas, para o coração, lesões cardiovasculares, para o cérebro, sistema nervoso, né, que são lesões neurológicas, que pode levar à morte do indivíduo, tá? Então, tem que ter muito cuidado com qualquer manifestaçãozinha clínica que apareça. Sempre procura um médico para poder fazer o tratamento ideal. Aí aqui tem a foto dessas feridas, né? Aí, ó, na palma da mão, na planta do pé e no corpo todo, né? Então são feridinhas, bolinhas com a manifestação ali da sífilis, na segunda fase nesse caso. Agente etiológico é a bactéria chamada Treponema pallidum. Aí aqui tem uma foto dela vista no microscópio, tá? A transmissão é por via sexual, essa é a principal, né, transmissão, mas também pode ser por via congênita, ou seja, passa da mãe para o filho. E essa, né, por ser congênita, pode provocar desordens físicas e mentais na criança. Então a criança já vai nascer ali com problema físico ou mental, por causa da ação dessa bactéria. Profilaxia, uso de preservativo. Tratamento, já que é uma bactéria, antibióticos específicos. Agora, infecções por clamídia. A clamídia também é uma bactéria, né? Tá aqui, ó, Chlamydia trachomatis, né, que é o agente etiológico. Ela causa uma infecção na uretra, que nós chamamos de uretrite. Pode provocar também infecção nos olhos, que nós chamamos de tracoma. E infecções e inchaços nos linfonodos dispostos na região genital, principalmente ali na virilha, tá? Cresce um calombo ali, um caroço na virilha que costuma ficar dolorido, né, inchado, que nós chamamos de linfogranuloma venéreo. A transmissão também por via sexual ou congênita, né, de mãe para filho. Profilaxia, uso de preservativo, e como é uma bactéria, o tratamento é antibióticos específicos, tá? Aí aqui tem uma fotografia mostrando, né, a região que a clamídia costuma se alojar, que é no trato, né, genital e também ali, né, próximo que é o canal vaginal e o colo do útero, tá? Então essa aqui, no caso, é uma foto de uma mulher, né? Mas também pode provocar ali infecção no trato genital masculino. Agora, ISTs causadas por protozoários. Então nós temos aí a tricomoníase, provoca infecções na vagina, e o nome do agente etiológico é o Trichomonas vaginalis, né? O homem pode ser o transmissor, né? Ele se contamina e espalha, né, para outra pessoa, né? Uma mulher, por exemplo, tá? Então ele pode servir ali de levar essa infecção para outras pessoas. Profilaxia, higiene pessoal, não compartilhamento de roupas íntimas, tá? Então ali às vezes, empresta aí esqueci, fui dormir na casa de uma colega, esqueci de levar roupa, me empresta aí uma roupa, né? Uma calcinha, um short, um baby doll, alguma coisa do tipo. Então, se a pessoa tiver alguma doença, ela pode passar para você, tá? Assim também como toalhas, né? Também pode ser o caso, tá? Então, higiene e não compartilhar roupas íntimas evita você contrair esse protozoário. E também, se for em relação sexual, o uso do preservativo, a camisinha, tá? Também protege, né, para você não contrair esse protozoário que causa a tricomoníase. Qual é o sintoma da tricomoníase? Um corrimento, né, mal cheiroso, que vai estar ali na genitália, né, e vai provocar também ardência ao urinar. Tratamento, ingestão de medicamentos, e passa também pomada no local, que vai matar os protozoários. Aí aqui tem uma foto desse protozoário, Trichomonas vaginalis, né, vista a microscopia eletrônica. Então são esses bichinhos aí, né, esses protozoáriozinhos aí. E agora, doenças, né, ISTs causadas por fungos. Nós temos a mais famosa aí, que é a candidíase.
Na mulher aparece uma secreção esbranquiçada, acompanhada de coceira e ardência nos órgãos genitais. Então, é uma secreção esbranquiçada bem grossa, parece até nata de leite. No homem, pode provocar vermelhidão na genitália e coceira. Tratamento: pomadas e medicamentos antifúngicos, já que é um fungo, né? Então tem que tomar alguma coisa que mate o fungo. O agente etiológico, né? O nome do fungo é mais comum, né? A Candida albicans. Transmissão por via sexual, né? Ou proliferar no corpo quando a umidade, né? A imunidade da pessoa está debilitada. Então, se a imunidade da pessoa está debilitada, ela não vai ter ali como combater normalmente esse fungo. Ele é um fungo oportunista, vai se proliferar no corpo da pessoa, tá? E pode ser passado por via sexual. Profilaxia: uso da camisinha, higiene pessoal e não compartilhamento também de roupas íntimas, tá? Então tudo isso daí vai evitar com que você contraia a candidíase. E aí tem uma foto da cândida, né? No caso do fungo, visto ao microscópio, para quem nunca viu. Existe também uma IST, né? Que é causada por um animal. Animal, professora? Né? Porque é um inseto, e inseto é do reino Animalia. Então temos aí a pediculose pubiana. É como se fosse um piolho. Quem é que já teve piolho na cabeça, né? Esse daí também é da família dos piolhos, só que ele fica onde? Nos pelos da região pubiana. Então, na região pubiana, ocorre ali acúmulo de células mortas, oleosidade e outras secreções que vai contribuir para o desenvolvimento do piolho púbico. Aí está o nome dele, né, que é o agente etiológico, o nome dele é Pityrius pubis, popularmente conhecido como chato. Então, né, se você está com chato, provavelmente você está com pediculose pubiana. Mas uma pessoa chegar a ficar com isso, ela não tem higiene praticamente nenhuma. Então, falta de higiene, né, é uma dos motivos pelo qual uma pessoa pode contrair, né, esse piolho chamado de chato, na verdade, né, não é piolho, é chato, que ele fica na região pubiana. Em geral, é transmitido por contato. Então, se você entrou em contato com uma pessoa que tinha esses chatos, você vai pegar, né? E pode ser o contato durante qual momento? No ato sexual. Esse chato, né, vai causar irritação local e muita coceira, assim como acontece quando você está com piolho na cabeça. Aí tem a foto dele, né? Então, aqui, ó, nos pelos da região pubiana. Então, fica ali, né? Os piolinhos, né? Os chatinhos. Então, o tratamento é feito com produtos de higiene pessoal, shampoo e sabonete, que vai matar esse inseto. Também é necessário ferver roupas infestadas, né? Lençóis, toalhas, roupas íntimas, roupa mesmo sua de usar. Então tudo isso tem que ser tratado. Por quê? Porque o piolho vai estar ali, né? O chato, né? Vai estar ali nessas roupas, nesses locais, e vai reinfestar a pessoa, tá? Então tem que ser higiene não só pessoal, mas higiene em tudo, né? Tudo que tem ali perto da pessoa. Uma vez que o inseto, né, ele vai ser transmitido pelo contato com a pessoa ou contato com as roupas íntimas contaminadas, tá? Aí ele se espalha mesmo, tá? Igual o piolho quando a gente tá com o piolho na cabeça. Tem uma questão aí, ó, super desafio da apostila de vocês. Considere a tabela abaixo, que mostra o tempo de incubação de duas formas virais hipotéticas. Esse período é importante para que possam ser traçadas as medidas profiláticas e as formas de tratamento para uma infecção. Aí tem formas virais, né, tipo 1, tipo 2, e o tempo de incubação em dias, tipo 1 de 5 a 8 dias e o tipo 2, 15 dias. Aí ele pergunta aí, ó, na questão A, defina período de incubação. Então, se eu perguntar para você, o que é um período de incubação? Aí você vai responder o seguinte: período de incubação
é o tempo decorrido entre a exposição a um organismo patogênico, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, né? E a manifestação dos primeiros sintomas da doença. Então, desde o momento que você entrou em contato com o agente causador até, né, o momento em que você vai começar a manifestar, né, ali os sintomas da doença. Ok? Então, isso aí que é o período de incubação. Aí a letra B pergunta: sabendo que uma pessoa é capaz de transmitir o vírus quando ele ainda está no período de incubação, indique qual das duas formas virais, tipo 1 ou tipo 2, terá menos chances de se espalhar, né? E justifique a sua resposta. Então vai ser o tipo 1, que tem ali de 5 a 8 dias, né? Por ter um menor tempo de incubação, o vírus do tipo 1 logo vai se manifestar os sintomas, né? O que fará com que o portador já inicie um tratamento, diminuindo aí a chance de uma transmissão. Por outro lado, um vírus com longo período de incubação, que é o tipo 2, né, que tem ali 15 dias, vai passar mais tempo com a pessoa assintomática, não estou sentindo nada. Aí o que pode acontecer? Começa a espalhar a doença, né? Que é o que acontece aí até com o coronavírus, né? O tempo de incubação dele é mais ou menos isso, uns 14 dias. Então a pessoa pode ficar assintomática, estou sentindo nada, aí sai por aí, espalha a doença, né? E nem sabe que é ela que está espalhando a doença. Então tem que ter cuidado com isso. Aí agora, só para a gente finalizar essa aula, tem esse quadrinho aí do Relembrando, que é um quadro mental com um resumo de tudo isso que a gente viu na nossa aula de hoje. Então, quais são os tipos de infecções, né, sexualmente transmissíveis em relação aos agentes causadores? Então, nós temos ali, como agente causador de IST, um protozoário, que vai provocar ali a tricomoníase. Nós temos ali o fungo, que vai provocar a candidíase. Nós temos ali um animal, né, um inseto, que é o piolho ou chato, que vai causar a pediculose pubiana, que é uma infestação externa. Nós temos ali bactérias, né, que podem causar quais doenças que a gente viu? Infecções por clamídia, gonorreia e sífilis. A clamídia, né, tem aqui o agente etiológico dela, que é a Chlamydia trachomatis. A gonorreia, a Neisseria gonorreia, e a sífilis é o treponema pálido. E temos também, né, ISTs causadas por vírus, como a herpes, a hepatite B, que ataca ali, né, o fígado, e o condiloma acuminado, que é o HPV. Existem outras, tá? Inclusive, no próximo capítulo, nós vamos se dedicar a estudar uma, que é o agente etiológico vírus, que é o HIV. Então, a gente vai estudar o capítulo inteiro, né, que é o seguinte, só falando sobre o HIV, que também é uma IST. Também ela é transmitida sexualmente, tá? Então, no próximo capítulo, nós vamos falar sobre esse assunto. Se ficou dúvidas sobre esse assunto aqui, né, esse capítulo aqui, que foi mais abrangente, é só me mandar uma pergunta, uma mensagem, tá? Então, ficamos por aqui. Até o próximo assunto. Tchau, tchau.